Você acha que conhece as pessoas ao seu redor? Acredita que consegue identificar quando alguém é tóxico, quando uma energia é pesada, quando um comportamento ultrapassa os limites do aceitável? Mas e se eu te dissesse que os verdadeiros perigos não são óbvios? Que as pessoas mais destrutivas são frequentemente encantadoras, gentis, até mesmo membros da família? E enquanto você tenta se proteger dos vilões evidentes, está abrindo as portas da sua mente para algo infinitamente mais perigoso, o inconsciente dos outros invadindo o seu próprio. Carl Gustav Jung dedicou sua vida a estudar essas dinâmicas ocultas. Em sua obra, O Ego e o Inconsciente, ele revela que a maior parte daquilo que realmente nos governa não está sob nosso controle consciente. E isso não se aplica apenas a você, aplica-se a todos. É exatamente aí que reside o perigo. Porque quando alguém está cego para a própria escuridão, essa sombra busca um hospedeiro. E muitas vezes esse hospedeiro é você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas pense agora. Quantas vezes você já se sentiu emocionalmente esgotado depois de conversar com alguém? Quantas vezes você já foi culpado por algo que não fez ou tratado como a solução para uma tragédia que nem sequer era sua? Jung chamou isso de projeção. Um mecanismo inconsciente onde o outro projeta em você aquilo que se recusa a ver em si mesmo. A partir desse momento, você deixa de ser uma pessoa e torna-se um símbolo, um espelho, um inimigo imaginário, um herói idealizado. E todas essas imagens têm algo em comum. Nenhuma delas é verdadeiramente você. Mas a parte mais assustadora é que, muitas vezes, você nem percebe que está nesse jogo. Você acha que está ajudando, que está sendo empático, que está sendo maduro. Enquanto isso, está afundando em um campo psicológico que não é seu, tentando resolver conflitos que não são seus, sendo manipulado por dinâmicas que não foram criadas por você, mas agora o controlam. E não se trata apenas de pessoas mal intencionadas. Jung deixou isso claro. Os maiores perigos não vêm de perversos conscientes, mas sim de inconscientes desintegrados. São aqueles que vivem alienados de sua própria psique, dominados por máscaras, traumas, complexos e desejos reprimidos. Eles não são maus, eles são perigosos. E esse perigo é silencioso, ele não entra pela porta da frente. Infiltra-se lentamente, diariamente, através de pequenos comentários, acusações veladas, silêncios carregados, até você começar a duvidar de si mesmo. E quando você perde o contato com sua própria intuição e realidade, torna-se parte da sombra deles. Talvez você esteja passando por exatamente isso agora. Em um relacionamento, em uma amizade, no ambiente de trabalho, até mesmo dentro da sua própria família. E talvez esteja se culpando, tentando entender o que há de errado com você. A resposta é: nada. Mas há algo profundamente errado com a maneira como você está sendo usado como um receptáculo para o inconsciente de outra pessoa. Neste vídeo, vamos expor um por um os 6 tipos de pessoas que Jung identificaria como emocionalmente perigosas. Pessoas que agem não com malícia deliberada, mas com forças internas que elas mesmas não compreendem. E é por isso que são tão destrutivas. Usaremos as palavras de Jung, seus conceitos e advertências diretas de suas obras como Aion, o ego e o inconsciente, e arquétipos e o inconsciente coletivo, para mostrar como reconhecer esses perfis. Mas mais do que isso, vamos abrir seus olhos para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, um ou mais desses perfis também esteja dentro de você. Está pronto? Então respire fundo e siga em frente. Mas fique avisado. Depois de ler isto, você não conseguirá mais olhar para as pessoas, ou mesmo para si mesmo, da mesma forma. Primeiro, o manipulador inconsciente. Imagine viver com alguém que culpa você por tudo o que sente, que transforma sua presença em um gatilho, que faz você se sentir responsável por emoções que nunca causou. No início, parecem frágeis, sensíveis, profundos. Mas com o tempo você percebe que está sendo arrastado para um campo de batalha que não é seu, e onde já está em desvantagem. Este é o manipulador inconsciente. Alguém que não tem consciência das próprias feridas, mas as projeta nos outros como forma de sobrevivência psíquica. Jung disse: o que não confrontamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E muitas vezes, esse destino tem um nome, um rosto, e compartilha a mesa com você. O manipulador inconsciente é alguém dominado por conteúdos reprimidos, traumas não integrados,
fragmentos emocionais não processados. Em vez de olhar para dentro, eles miram em você e transformam você numa tela para seus conflitos internos. Esse tipo de pessoa vive em um estado de projeção crônica. Segundo Jung, projetar é uma função inevitável da psique, mas quando não é reconhecida, torna-se destrutiva. No livro O Ego e o Inconsciente, ele afirma que a projeção causa uma espécie de cegueira psíquica, uma prisão onde o outro deixa de ser visto como é e passa a ser usado como símbolo do que está oculto em nós. É exatamente isso que o manipulador inconsciente faz. Ele não vê você. Ele vê uma parte perdida de si mesmo e reage a ela como se fosse real. Essas pessoas frequentemente se posicionam como vítimas. Tudo o que acontece é culpa de outra pessoa, nunca delas. Quando sentem raiva, é porque você provocou. Quando estão tristes, é porque você as decepcionou. Quando se sentem inferiores, é porque você pensa que é superior. Essa distorção é tão sutil que você começa a questionar a si mesmo. Fui realmente insensível? Disse algo errado? Sou tóxico? E assim a manipulação ocorre sem que um grito seja ouvido, sem que um pedido direto seja feito. É tudo emocional, inconsciente e absolutamente eficaz. Pior ainda, frequentemente essas pessoas são encantadoras. Têm carisma, sensibilidade, uma aura de intensidade emocional. Isso cria uma armadilha porque você pensa que pode ajudá-las, curá-las, compreendê-las melhor que os outros. Mas o que está fazendo na prática é sacrificar sua saúde psíquica, tentando resgatar alguém que se recusa a mergulhar em si mesmo. E quanto mais você tenta, mais afunda. Jung nos alerta que esses padrões de projeção são especialmente perigosos, porque nos colocam em um papel simbólico. Salvador, inimigo, traidor, pai, mãe, qualquer coisa menos quem realmente somos. E viver em um vínculo simbólico é viver numa ilusão. Você deixa de ser visto como sujeito, e é tratado como um reflexo distorcido do inconsciente do outro. A única maneira de se proteger de um manipulador inconsciente é desenvolver consciência. Reconhecer os padrões. Cortar os fios invisíveis que o conectam à narrativa emocional dessa pessoa. E mais importante, perguntar-se constantemente se o que está sentindo é seu ou foi induzido. Porque o manipulador inconsciente não invade sua vida violentamente. Ele entra pela brecha da sua empatia. Segundo, o portador da persona. Nem todo perigo psicológico vem de comportamentos extremos. Às vezes vem do que parece perfeito demais. Do sorriso sempre pronto, da postura impecável, da imagem irrepreensível. Vivemos numa era de aparências onde ser é menos importante que parecer. E isso, para Jung, era um problema sério. Porque quando alguém se identifica demais com a própria persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo, corre o risco de se desconectar completamente de sua essência. E aqueles que vivem pela máscara não apenas se perdem, mas também começam a distorcer todos ao redor. No livro O Ego e o Inconsciente, Jung afirma que a persona é aquilo que alguém não é, mas que ele e os outros pensam que é. Em outras palavras, uma construção artificial moldada por expectativas sociais, familiares e profissionais. Em si, a persona não é um erro. Todos nós a usamos. Ela permite que cumpramos papéis sociais, ser médico, professor, irmão, amigo. O problema começa quando alguém acredita que é apenas isso. Quando a máscara cola no rosto e tudo que é espontâneo, vulnerável e autêntico é trancado no porão da psique. O portador da persona é o mestre da superficialidade funcional. Diz o que os outros querem ouvir. Comporta-se da maneira certa. Evita conflitos a todo custo. Mas por trás da cortina de controle há uma alma em ruínas. Porque quanto mais sustenta a imagem, mais sufoca o self. E essa repressão, cedo ou tarde, cobra seu preço. Para quem convive com esse tipo de pessoa, o impacto é profundo. Você sente que algo está errado, mas não consegue dizer o quê. Há uma falta de espontaneidade, de verdade, de profundidade nas interações. Tudo parece ensaiado. E pior, o portador da persona projeta essa exigência de perfeição em você também. Espera que você performe, se encaixe, colabore com o teatro. Se você expressa algo fora do roteiro, uma emoção intensa, uma dúvida, uma dor, ele recua, fica desconfortável, se fecha. Porque tudo que lembra o que está reprimido dentro dele se torna insuportável.
Jung alertou que esse tipo de identificação com a persona é uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho de autoconhecimento e integração do inconsciente. Para ele, o verdadeiro perigo começa quando o indivíduo é hipnotizado pelo papel que desempenha, acreditando ser o que os outros veem. E é exatamente aí que reside o risco. Quando alguém vive apenas para ser aceito, reconhecido, elogiado, torna-se refém da própria fachada. E tudo que é genuíno morre sufocado atrás do verniz. Conviver com alguém assim pode levá-lo a duvidar da própria espontaneidade. Você começa a se policiar, a medir suas palavras, a esconder partes de si que não se encaixam na narrativa ideal. Gradualmente, você também passa a usar uma máscara e nem percebe. Coexistir com um portador da persona não é apenas artificial, é contagioso. Mas há algo ainda mais sombrio que isso. Porque quando alguém reprime o que sente, pensa e deseja por tempo demais, aquilo não desaparece. Acumula-se. Fermenta no inconsciente até se transformar em sombra. E então entramos em um território ainda mais perigoso, o das emoções negadas que retornam com força explosiva. Terceiro, o dono da sombra reprimida. Há um tipo de pessoa que vive controlada, polida, contida, sempre correta, sempre moderada, sempre educada. Mas por trás dessa fachada de equilíbrio, reside uma força prestes a se libertar. Porque tudo o que consideram errado, feio ou inaceitável é simplesmente empurrado para o porão da alma. Não é superado, nem transformado. É meramente reprimido. Esta é a essência do dono da sombra reprimida. Alguém que tenta ser luz o tempo todo, até que a escuridão toma o controle. Carl Jung dedicou boa parte de sua obra a compreender a sombra. Em Aion, ele afirma: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e, no entanto, insiste em manifestar de alguma forma. Não estamos falando de algo externo. A sombra não é o mal do mundo. Não é o outro. Não é o inimigo. A sombra é interna. É o ódio que você não admite sentir. É a inveja que racionaliza. É a sexualidade que reprime. É a ambição que disfarça de humildade. Tudo que você rejeita em si mesmo não desaparece. Transforma-se em sombra. E como Jung ensinou, o que você não torna consciente dirige sua vida, e você chama isso de destino. O dono da sombra reprimida não parece perigoso à primeira vista. Pelo contrário, frequentemente é alguém admirado, disciplinado, gentil, prestativo. Mas há algo estranho. Não tolera fraqueza nos outros. Reage mal à espontaneidade. Incomoda-se com emoções intensas. Sempre parece carregado, mas nunca explode. Até que explode. E quando isso acontece, é devastador. Essa pessoa vive em constante vigilância emocional. Não se permite sentir, e por isso, condena quem sente. Não se permite desejar e por isso, ataca quem deseja. Torna-se moralista, exigente, controladora. Mas tudo isso é apenas uma tentativa de manter o inconsciente sob controle. Jung foi claro. Quanto mais forte a persona, mais reprimida a sombra. E quanto mais reprimida a sombra, mais brutal será sua manifestação. Você pode identificar esse padrão em pessoas que têm reações desproporcionais, que explodem por pequenas coisas, que guardam rancor por anos, que sabotam relacionamentos de forma passivo-agressiva. São as famosas pessoas difíceis, que ninguém entende porque são tão amargas, tão ressentidas, tão críticas. A resposta está na sombra. Não integrada, não reconhecida, não aceita. E aqui está o ponto mais importante. A sombra não é feita apenas de coisas ruins. Jung deixou claro que ela também contém seu potencial negado, sua criatividade reprimida, sua força oculta. Mas quando a sombra é ignorada, tudo isso vira veneno. E esse veneno contamina o relacionamento, o ambiente e especialmente quem está mais próximo. Conviver com o dono da sombra reprimida. Mas essa repressão não surge do nada. Frequentemente é alimentada por uma ilusão de superioridade, por um ideal moral rígido que transforma a culpa em ferramenta de controle. E é aí que entramos na figura do próximo tipo: o controlador moral. Quarto, o controlador moral. Nem todo carrasco carrega uma espada. Alguns usam cruzes, regras, dogmas e frases prontas. São aqueles que afirmam ser movidos pela ética, retidão e moralidade. Mas no fundo,
estão aprisionando a si mesmos e aos outros dentro de uma jaula feita de culpa e vergonha. Jung conhecia bem esse arquétipo. Para ele, quando a moralidade é usada como fachada, torna-se uma das formas mais insidiosas de repressão psíquica. Este é o caso do controlador moral. Alguém que, em vez de integrar sua sombra, projeta-a no comportamento dos outros e os condena por aquilo que não aceita em si mesmo. Você certamente já conheceu alguém assim. Pessoas que frequentemente apontam dedos, mas nunca olham para dentro. Que se posicionam como referência de comportamento não porque verdadeiramente são, mas porque precisam desesperadamente manter uma imagem de superioridade moral. Segundo Jung, quanto maior a repressão, mais intensa a necessidade de projetar a sombra. E é exatamente isso que o controlador moral faz. Transforma os outros em pecadores, desviantes, imorais, para evitar encarar os próprios desejos, impulsos e contradições. O problema é que, diferente de um manipulador emocional comum, o controlador moral acredita que está fazendo o bem. Pensa genuinamente que está corrigindo, salvando ou educando o outro. E isso torna sua influência ainda mais tóxica, porque vem revestida de autoridade, boas intenções e falsa espiritualidade. A crítica vem acompanhada de frases como: "É para o seu próprio bem, você vai me agradecer depois", ou "Alguém precisa te dizer a verdade". Mas essa verdade não é neutra. É carregada de projeção. No livro Aion, Jung discute extensamente a figura de Cristo e do Anticristo como arquétipos da integralidade e da dissociação. O controlador moral acredita estar encarnando a luz, mas ignora completamente a própria escuridão. Projeta o mal nos outros para manter a ilusão de pureza dentro de si. E isso os torna cegos, perigosos, incapazes de ver as nuances da alma humana. Se você convive perto de alguém assim, pode começar a sentir-se constantemente culpado, como se estivesse sempre errado. Mesmo quando está apenas vivendo, sente-se vigiado, julgado, diminuído. E o mais perverso é que frequentemente você internaliza esse julgamento. Começa a reprimir partes de si que são naturais, humanas, espontâneas, e se molda a um ideal que não é seu. A moralidade do outro se torna sua prisão. Essa dinâmica é comum em famílias, religiões e ambientes rígidos onde obediência é confundida com virtude. Jung via esse padrão como uma ameaça real ao processo de individuação. Porque onde há moralismo excessivo, há ausência de autoconhecimento. O moralista extremo não quer verdade, quer controle. E quando não consegue controlar o mundo externo, começa a controlar o mundo interno de quem está ao redor. Quinto, o complexado. Mas o controlador moral não é o único guiado por forças inconscientes. Há outro tipo ainda mais volátil, instável e imprevisível: o complexado. Enquanto o moralista reprime e projeta, o indivíduo complexado é completamente dominado por conteúdos inconscientes e reage a partir deles como uma marionete emocional. Imagine viver com alguém que em um momento é doce, afetuoso, generoso, e no momento seguinte explode em raiva, se fecha em silêncio ou acusa você de algo que nunca passou pela sua cabeça. Um elogio vira cobrança. Uma piada vira agressão. Um gesto de carinho é interpretado como ameaça. Não importa o que... Para Jung, complexos são núcleos autônomos de emoção e memória que residem no inconsciente e podem tomar o controle da consciência a qualquer momento. São como personalidades fragmentadas dentro de nós, criadas por traumas, feridas psíquicas e experiências não resolvidas. No livro Tipos Psicológicos, e também em O Ego e o Inconsciente, Jung descreve como esses complexos podem interferir diretamente no comportamento de um indivíduo, fazendo com que reaja não ao presente, mas a ecos do passado. Um comentário simples conecta-se inconscientemente a um antigo abandono, rejeição ou humilhação, e quem está por perto paga o preço. A pessoa complexada não percebe que está sendo guiada por essas forças internas. Quando reage com fúria, tristeza extrema ou ressentimento exagerado, acredita estar sendo racional. Mas não está. Está revivendo emoções não digeridas. E o problema é que isso não acontece de forma consistente. Ocorre em lapsos. Há explosões emocionais intercaladas com momentos de lucidez, afeto ou arrependimento. Isso torna o vínculo com essa pessoa ainda mais confuso e viciante. Você começa a pensar: ela não é sempre assim. Às vezes é maravilhosa.
E é exatamente isso que mantém você preso. Porque há momentos de conexão genuína, de afeto verdadeiro. Mas esses momentos são seguidos por ruptura imprevisíveis, onde você se vê no meio de uma tempestade emocional que não compreende. E na tentativa de restaurar a harmonia, você se molda, se adapta, se encolhe. Começa a evitar certos assuntos, medir suas palavras, andar em ovos, tudo para evitar acordar o monstro que dorme dentro do outro. Mas aqui está a verdade brutal. Esse monstro não é acordado por você. Ele está sempre lá, latente, faminto, esperando qualquer gatilho para emergir. E quando emerge, consome tudo ao redor. Para Jung, complexos não reconhecidos acabam colonizando a psique. Eles falam por você, sentem por você, agem por você. E no caso da pessoa complexada, essa tomada de controle acontece frequentemente. Podem ser dominados por um complexo de inferioridade, martírio, abandono, perseguição. Cada um com suas narrativas, suas emoções, suas demandas. E quanto mais você tenta manter a paz, mais alimenta a ilusão de que é possível controlar o incontrolável. Estar perto de alguém assim é viver em alerta constante. Nunca há estabilidade emocional. O presente está sempre contaminado por fantasmas. E mais cedo ou mais tarde, você começa a absorver esses fantasmas. Começa a duvidar de si, da sua memória, dos seus sentimentos. E sem perceber, você também está sendo colonizado pelo inconsciente do outro. Sexto, o vampiro psíquico. Mas a parte mais perigosa ainda está por vir. Porque enquanto a pessoa complexada oscila entre extremos emocionais, há outro tipo de pessoa que não grita, não explode, não acusa, mas consome sua energia até você não ter mais nada. Algumas pessoas não querem sua presença. Elas querem sua energia, e farão de tudo para drená-la. Não com violência, nem com agressão explícita, mas com demandas sutis, vitimização crônica, dependência emocional camuflada de afeto. Este é o vampiro psíquico. A forma mais silenciosa e insidiosa de esgotamento emocional sobre a qual Carl Jung já alertou, mesmo que não com esse nome. Porque na linguagem junguiana, é o símbolo da relação simbiótica não resolvida, do vínculo patológico que impede o crescimento psíquico e dissolve os contornos do self. Jung, em várias passagens de O Ego e o Inconsciente, e em Aion, nos mostra que uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho em direção à totalidade, são as relações simbióticas, onde duas pessoas não se reconhecem como indivíduos separados, mas como extensões psíquicas uma da outra. O vampiro psíquico vive exatamente nesse tipo de conexão. Precisa da sua atenção constante, do seu conforto diário, de você estar disponível o tempo todo. Mas por trás da carência, há um vazio que não é seu e que você nunca conseguirá preencher. Você começa oferecendo apoio. Depois dá tempo. Depois tolera abuso emocional em nome da compreensão. Até perceber que toda a sua energia está sendo drenada e que você não sabe mais onde o outro termina e onde você começa. O cansaço é profundo. Não é apenas físico. É existencial. Parece que sua alma está sendo devorada gota a gota, dia após dia. Jung falou de pessoas incapazes de se sustentar psiquicamente, ligadas aos outros como parasitas emocionais. E por mais cruel que pareça, esta é a verdade. O vampiro psíquico não quer crescer. Ele quer ser carregado. Mas o perigo não está apenas na exaustão. Está na dissolução do self. Você começa a se sentir culpado por desejar espaço. Egoísta por querer silêncio. Frio por querer distância. Porque o vampiro psíquico é mestre em inverter os papéis. De vítima, torna-se acusador. De necessitado, transforma-se em manipulador. E antes que você perceba, vive para evitar crises, para manter a paz, para sustentar um vínculo que está te matando por dentro. A saída. Tornar o inconsciente consciente. Jung nos oferece um caminho. Tornar o inconsciente consciente. E isso se aplica tanto aos outros quanto a nós mesmos. Porque talvez, em algum momento da vida, você também tenha sido um vampiro psíquico, uma pessoa complexada ou um portador da persona. Nenhum de nós está imune. Todos temos sombras. Todos sentimos dor. A diferença está em quem tem coragem de olhar para dentro de si e quem escolhe projetar esse peso nos outros. Este vídeo é um espelho. Um mergulho nas dinâmicas que nos unem, nos fere e nos mantém inconscientes. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para ver, para nomear, para se libertar.
E esta é a primeira e mais poderosa forma de liberdade. Não se trata de culpar os outros, mas de sair da posição de refém. Trata-se de recuperar a soberania sobre sua própria psique. Agora eu quero que você participe. Deixe nos comentários. Qual desses perfis você já enfrentou? E qual você reconhece, honestamente, dentro de si? Seu comentário pode ser o início da sua própria consciência e da consciência daqueles que lerem. E antes de ir, um aviso importante. Continue nessa jornada de autoconhecimento. Não pare aqui. Porque quanto mais luz lançamos sobre o inconsciente, menos ele nos controla.